bora lá, está perfeito, está tudo bem, sim senhor, está tudo bem, já estão aí, a malta já está aí, e aqui. Bem, amigas e amigos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Eu já aqui estive hoje de manhã e, portanto, volto a estar aqui agora, neste sábado. Bem, cada um escolhe o que faz do seu fim de semana. Muita gente, a esta hora, está numa sentada familiar, há quem esteja a acompanhar um livro, ver um filme, mas a Geórgia Tigre e eu estamos aqui para uma live onde pretendemos partilhar muita informação sobre o que está a acontecer no sistema econômico mundial. Ainda um bocadinho, eu recebi um vídeo, mas já vou falar sobre este vídeo, sobre a informação econômica mundial, daqui a pouco, mas o que nós vamos falar aqui durante os próximos minutos, meia hora, tanto, atenção que esta live é só de meia hora, é sobre as criptomoedas. A Geórgia Tigre, com quem eu faço lives permanentemente, às terças-feiras, às 10 horas, no Instagram, já há uns dias, e a partir de agora, também aqui na minha fanpage do Facebook, é uma pessoa amiga, uma brasileira, como vocês já puderam ver, e conhecemos há quase 3 anos, e, portanto, é uma pessoa que bem entende, é uma expert, não é? Cada vez mais sobre este mundo das criptomoedas e ajuda, vale a pena dizer, que a Geórgia tem ajudado muita gente a entender mais e como é possível investir de forma segura e estratégica nas criptomoedas. Eu não sei se já alguma vez tu ouviste falar sobre criptomoedas. A verdade é que, Geórgia, sei que algumas pessoas aqui que nos estão a acompanhar todas as terças-feiras da manhã, nós trazemos sempre notícias sobre este mundo das criptomoedas. Geórgia, e então, fala aí para a minha malta amiga, os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, os guineenses, cabo-verdianos, todos estão a acompanhar. Eu já disse quem tu és para mim, mas e mais? Tá Boa noite. certo, Vitor. Boa noite, então boa tarde, bom dia para quem assistir a gravação depois no período da manhã. É um prazer enorme estar aqui, Vitor, partilhando essa informação com vocês. Eu sei que falar sobre dinheiro, falar sobre a situação econômica é muito delicado, né? Cada um sabe da sua conta bancária, vamos assim dizer, mas se eu perguntar para todos aqui se querem entender formas de poder multiplicar o seu dinheiro de forma segura, de forma estratégica, através de um bom investimento, né? No caso aqui, na minha especialidade, na área das criptomoedas, acredito que todo mundo vai dizer que sim, né? Antes de entrarmos aqui para o assunto, eu quero me apresentar. Então, o Vitor já me apresentou, mas eu faço questão também de falar para vocês que eu sou a Geórgia Tigre, sou natural do sul do Brasil, já moro aqui em Portugal há 4 anos e meio, o tempo passa muito rápido, não é mesmo? E eu, quando tive o primeiro contato com as criptomoedas, eu tive 2 reações, Vitor. Não sei se eu já comentei isso contigo. A primeira reação que eu tive foi: por que que eu não estudei sobre esse assunto antes? Por que que eu nunca dei atenção? Já tinham me falado sobre Bitcoin, mas nunca tinham me explicado o que que era e como eu poderia, né, investir o meu dinheiro suado, que todo mundo que trabalha sabe que o nosso dinheiro é suado, né? Como que eu poderia investir multiplicando, então, o meu dinheiro, né? Eu gosto de dizer que investir é sinônimo de deixar o nosso dinheiro trabalhar para nós, né? Então, foi essa a primeira reação. Fiquei espantada, como que eu nunca tinha me permitido a dar atenção a esse tema tão importante. E a segunda reação que eu tive foi: por que que nenhum amigo e nenhuma amiga me falou sobre isso? Fiquei pensando, poxa, senti falta, sabe, de um amigo, de uma amiga chegar e dizer: Geórgia, vem cá, quero te explicar sobre isso, é assim, assim, assim. Então, eu descobri que nenhum amigo meu tinha vindo falar para mim sobre isso, porque ninguém sabia também. E aí, eu fui a amiga que cheguei para os meus amigos e falei sobre o assunto. E olha só que legal, Vitor, hoje com esse poder da tecnologia, né, através dessa nossa parceria aqui, tu estás na posição do amigo de todos os teus fãs e seguidores que estão aqui hoje presentes, e que já quero dar os parabéns por estarem aqui nos acompanhando, né? Tu hoje está nessa posição de amigo para explicar como é que funciona, juntamente comigo, esse mercado que eu acredito ser tão promissor. Muito bom, Geórgia, obrigado. Bem, é isso aí. Eu acho que
se preciso vangloriar sobre a minha vida, o mais importante é que eu sirva, não é? Porque esta disposição de servir sempre inspira muito mais. E nós temos que aproveitar essas ferramentas todas que estão à nossa disposição para a gente absorver a maior quantidade de conhecimento possível e experiências, porque realmente lá à frente vai fazer toda a diferença. Ora, tu não tiveste o tal amigo ou a tal amiga que te dissesse para fazeres o que nós queremos que os nossos amigos hoje possam fazer, e para que amanhã digam o seguinte: olha, graças ao Vítor e à Geórgia, ou a Geórgia e ao Vítor, prefiro que seja a Geórgia e o Vítor, porque eu não sou o expert em criptomoedas, é a Geórgia que faz isso. Okay? O que eu faço é trazer a Geórgia para o meu canal aqui, para esta minha fanpage, disseminar esse conhecimento, ok? E, portanto, ajudar-te a ti próprio também. Jorge, mas é verdade o seguinte, eu gostava de dizer que antes de nós falarmos sobre as criptomoedas, eu queria que falasses um pouco mais sobre este momento financeiro que o mundo vive, pois temos estado a ouvir muitas notícias na televisão, na rádio. Portanto, aqui em Portugal o que se fala, por exemplo, é que a inflação é a maior desde 1992, está na ordem dos 9,1%, é uma coisa assim incrível, mas eu gostava que nos trouxesses algumas notas, eu gostava que nos trouxesse aqui algumas notas sobre essa questão da inflação, porque é o que as pessoas precisam saber, não é? Exatamente, Vítor. Qual que é o nosso objetivo aqui? É mostrar para vocês o que está acontecendo agora e por que a gente tem que, de repente, começar a pensar de forma diferente. Por que a gente tem que começar a pensar em investir? Por que talvez o mundo das criptomoedas seja o caminho, né? Por que eu estou falando talvez? Porque eu tenho a minha certeza. Depois, através das informações que hoje nós vamos transmitir para vocês, é importante que vocês também possam tirar suas próprias delações, tá? Vítor, excelente pergunta. A verdade é que a gente sente a inflação quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai abastecer o carro, né? O nosso dinheiro vale cada vez menos. Olha só, eu abastecia com 60 euros, agora nem 100 consigo encher o depósito. Isso é a inflação pegando aí solta, como a gente costuma dizer no Brasil, né? Mas o que originou tudo isso, né? Hoje a gente enfrenta isso, mas é importante que as pessoas saibam o que originou isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender o que aconteceu lá atrás. Gente, antigamente, os governos, eles só podiam imprimir dinheiro de acordo com as suas reservas de ouro, tá? Essa época, ela era chamada padrão ouro, ok? Eu vou falar muito aqui dos Estados Unidos, porque é uma referência mundial, porque influencia, né? Tudo que eles fazem influencia no mundo todo. Então, vocês vão entender que esse padrão ouro, ele deixou de acontecer numa determinada altura. Tá? Todo mundo sabe aqui o quão valioso o ouro é, certo? Por quê? Porque ele é um material escasso, ele é um minério escasso, né? Não tem como falsificar o ouro. Já tentaram, mas não tem como, as propriedades dele não tem como replicar. Então, é só aquilo que tem na natureza e pronto. E é caríssimo fazer extração de ouro. Isso torna o ouro cada vez mais valioso. Então, quando o dinheiro estava lastreado, que a gente chama assim ao ouro, ou seja, os governos só podiam imprimir dinheiro, né, consoante as suas reservas, o dinheiro também passava a ser valioso, porque também passava a ser escasso. Só que isso deixou de acontecer. Isso deixou de acontecer, mais precisamente aqui, para quem gosta de data, para quem gosta de números, em 1971, quando o presidente Nixon disse, olha, acabou essa história, o dólar, a economia dos Estados Unidos está mais forte do que nunca. Claro que ele fez todo um discurso, né, muito político, muito polido, né, a gente sabe como é que são esse tipo de discurso, e disse, olha, a gente não vai mais obedecer essa regra. Então, isso fez o quê? Fez com que eles tivessem total liberdade, para quê? Para imprimir mais e mais e mais dinheiro. E para quem conhece muito bem a lei da oferta e da demanda, quanto maior é a oferta de algo,
menor é o valor. Então, aumentou-se exageradamente a quantidade de dinheiro impresso nos últimos anos e o seu valor se diminuiu. Quando o valor diminui, a gente sente a inflação e o poder de compra diminuindo cada vez mais. Eu quero partilhar aqui a minha tela com vocês e vou mostrar aqui, talvez vocês não saibam, o que era, como é que era, o que estava escrito nas notas do dólar na época do padrão ouro. Vejam que está aqui, ó, In Gold We Trust. Tu tá sem som, Vitinho. Tá com o teu microfone no mudo. Não, eu disse que no ouro nós acreditamos. Era o que Exato. Isso estava na nota, no dólar, impressa pelos Estados Unidos, no padrão ouro. Quando isso deixou de acontecer, olha só que jogadinha, o que eles fizeram? Trocaram para In God We Trust. É como quem diz, em Deus nós acreditamos. Exatamente. Não, vocês já sabiam disso? Comentem aqui, a gente não está... Deixa eu tentar acompanhar aqui, porque como a gente... Eu, por acaso, não sabia disso, nem nunca, não fazia o mínimo de ideia, sabes? Incrível. Essa é uma live de cultura geral, muito forte, né? É uma live, assim... se for uma live de fofoca, temos sempre aqui 500 mil pessoas a ver. Essa é uma live que vai mudar a tua vida, porque é uma live de conhecimento, uma live em que vai agregar valor à educação financeira, já. Podes continuar. Certo, obrigada, Vitor. Então, vejam bem, o que eles mudaram até na nota impressa. Uma pequena palavrinha, trocaram o gold para o ouro para God, tá? E isso, passando aqui o meu slide, eu quero mostrar para vocês que a máquina não para. Né? O que a gente teve em 2020? Nós tivemos uma pandemia, uma crise a nível mundial. Hoje estamos enfrentando a guerra, né, da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. Mas, há 2 anos atrás, nós tivemos algo muito inesperado, que foi o Covid, uma pandemia a nível mundial. Então, os Estados Unidos imprimiu 40% a mais dos dólares emitidos nos últimos anos. E isso traz um resultado, né? Infelizmente, é o que nós estamos passando aqui agora. A inflação, estamos sofrendo com a nossa desvalorização do nosso dinheiro, né? Cada vez mais. E agora o Vitor vai mostrar para vocês em números o quanto algumas moedas de alguns países se desvalorizou de fato, tá? Vitor, estás aí? Eu deixei de te ver. Alô? Não sei se o Vitor está com problema na conexão ou se ele ficou espantado também com a inflação. Para que vocês sabem, pessoal, aqui em questão de número também, hoje a inflação dos Estados Unidos está na casa... Oi? Voltou? Voltei, porque, desculpa, porque eu fiquei sem o som. Pois, mas podes continuar aqui. E só para continuar, pessoal, a inflação hoje dos Estados Unidos está mais alta dos últimos 42 anos, está em 9,1%, tá? Agora, em números, o Vitor vai mostrar para vocês aqui a imagem onde reflete isso diretamente na moeda de outros países. Pois é, isso aqui é de facto inacreditável, não é? É inacreditável. O que acontece é, eu disse hoje no sítio, aqui na live, que é, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O grande problema exatamente é a falta de conhecimento por parte das pessoas. Portanto, as pessoas precisam de informação e nós estamos a passar conhecimento, estamos a passar informação. As moedas que mais desvalorizaram nos últimos 10 anos foram as consideradas apenas países pertencentes ao G20, ok? Ora, é o que nós estamos a ver aqui, essa imagem dos países entre os G20, e para quem não sabe o que é isso de G20, eu vou aproveitar aqui para explicar que é naturalmente um grupo formado por grandes poderosos do mundo, né? Ministros das finanças, grandes chefes de bancos centrais, das várias economias, das maiores economias, das economias do mundo, 19 economias mundiais e mais da União Europeia. Portanto, como podem ver, esses são os 20 países. Existem outros Gs, não é? Existem outros Gs,
mas aqui o G7, por exemplo, é outro G que aparece aí. Ora, então dizia, a questão das moedas que mais desvalorizaram são essas. Os países aí estão, vocês podem ver, a Argentina, Turquia, Rússia, Brasil, África do Sul, México, Indonésia, Índia, Austrália, Japão, Canadá e ouro. Mas o que me salta aqui à vista, Geórgia, e a malta que nos acompanha, nós em África temos um déficit muito grande de educação financeira, sobretudo, vou falar de Angola particularmente. É gritante o índice de falta de educação financeira. Mas olha para isso aqui, a moeda da Argentina desvalorizou 96,2%. Isso é, como é que uma moeda perde tanto valor assim? Bem, tu vais explicar isso com toda certeza, e é o que nós acabamos de ver aqui, vocês viram essa questão da subida da inflação, é que muita gente, por exemplo, não é, precisa de entender como guardar o dinheiro, há pessoas que deixam dinheiro nos bancos, essa coisa toda, e então, este senhor que aqui está, o Robert Kiyosaki, eu já li o livro dele, acho que as pessoas conhecem aqui o título do livro dele, O Pai Rico, Pai Pobre, é um dos livros, ele tem vários livros, atenção, mesmo desta safra de Pai Rico, Pai Pobre, Educação Financeira, ele diz que o Bitcoin, de que a Geórgia é especialista em mentoria, é essencial contra a inflação, ou seja, os países estão a registrar uma inflação brutal, muito dizem por causa da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia e da Ucrânia, e está a haver aqui uma super inflação. Portugal, por exemplo, está com uma inflação maior do que desde 1992. Ele é mundialmente conhecido como o pai da educação financeira através do seu livro Pai Rico, Pai Pobre, e na opinião de Robert Kiyosaki, Bitcoin é essencial contra a inflação. Eu aproveito aqui para que nos possas explicar, ok, essa questão para o pessoal que nos está a acompanhar, o que é que Robert Kiyosaki tentou dizer com esta dica que Bitcoin é essencial para a inflação? Exato, Vitor. Eu estou acompanhando aqui os comentários também pelo meu telefone, como a gente está transmitindo pelo Zoom, não dá para acompanhar, né, ao mesmo tempo. O Rivelino está falando aqui, impressionante, a falta de conhecimento leva-nos à miséria, tanta desvalorização da moeda. Isso é o que nós hoje queremos proporcionar para vocês. É quase que uma corda, né? A gente tem que, ou te sacrificas ou te sujeitas, é o que o Vitor fala sempre. Então, obrigada, é isso mesmo, é passar esse conhecimento. Então, a gente não falou no início da live, mas partilhe essa live com quem você acha que precisa saber sobre esse assunto, tá? Partilhe essa live, faz esse conteúdo chegar até essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai começar aqui a minha explicação sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas de grande valor para todos vocês, tá? Inclusive, até teve um comentário aqui do Ricardo José, disse que a blockchain é uma grande tecnologia que pode revolucionar o mercado financeiro, tá? Para quem não sabe, a blockchain é uma tecnologia utilizada também nas criptomoedas, tá? Então, é isso mesmo. Bom, respondendo a tua pergunta, Vitor, por que, na minha opinião e na opinião do Robert Kiyosaki, o Bitcoin, ele é essencial contra a inflação, tá? Então, é importante que vocês saibam que o Bitcoin, ele é considerado o ouro digital, né? Lembrando das propriedades do ouro, por que ele é tão valioso? Porque ele é escasso, porque ele é difícil de ser encontrado na natureza, porque é caríssimo, né, as extrações de ouro. Aqui a gente está falando de algo digital. Foi criado, né, o Bitcoin, foi criada essa moeda no início de 2009, tá? Ou seja, já desde lá atrás o Bitcoin existe. Porém, vai existir uma quantidade limitada de unidades. E é por isso, e por causa das propriedades e fundamentos que a gente diz, que o Bitcoin é tão valioso e é considerado o ouro, então, digital. A gente vai entender que o Bitcoin, ele une as propriedades do ouro com as propriedades tecnológicas. Então, a gente vai perceber a escassez, né, que é um requisito muito importante para a gente entender, né, o valor que algo tem,
a verificabilidade, saber se é verdadeiro ou não, ou seja, é único, não tem como falsificar, não tem como enganar as pessoas, tá? No caso do Bitcoin como uma moeda digital, ele é um código, tá, pessoal? O ouro, ele é físico, é palpável, a gente tem como, né, pegar na mão, vamos assim dizer. O Bitcoin, ele é um código, tá? É uma moeda digital. Quando se fala em durabilidade, né, a gente vai perceber que tanto o ouro quanto o Bitcoin são duráveis, não tem como se perder, né, ao longo do tempo. E mais importante é nós entendermos que ano após ano esse valor vai se aumentando, né? Porque ano após ano vai ficando cada vez mais escasso. E aí, quando a gente fala na questão da tecnologia, a gente vê que vai ter cada vez mais uma rápida adoção, tá? Eu estava vendo uma pesquisa hoje, depois eu posso partilhar a notícia contigo, Vitor, para o pessoal ter acesso a essa informação também, que daqui a alguns anos, metade da população global vai ter Bitcoin. Isso ainda, ou seja, ainda não acontece, né? Uma pequena minoria, se a gente for parar para pensar, é de 2 a 3% da população mundial hoje que investe em criptomoeda, em Bitcoin, tá? Para vocês saberem, Bitcoin é uma criptomoeda e foi a primeira a ser criada. Como é a mais valiosa, a gente, né, tá dando ênfase ao Bitcoin aqui hoje, tá? Então, já imaginaram daqui a alguns anos, metade da população mundial ter acesso ao Bitcoin e, obviamente, quem começou antes vai ver o seu capital se valorizar cada vez mais, né? Então, isso vai ser cada vez mais falado a nível global, a nível mundial, e vocês sabem que a tecnologia está aí, cada vez mais acelerando, né? Principalmente a informação, a usabilidade e tudo mais. Qual que é a utilidade do Bitcoin? A gente entende ele como uma reserva de valor, tá? Muitas pessoas já defendem essa tese de que o Bitcoin é uma reserva de valor justamente pelo que eu acabei de falar, tá, pessoal? É uma moeda escassa que só se valoriza ao longo dos anos, ok? E também há quem utilize não só para guardá-lo, né, nos seus investimentos, vamos assim dizer, mas também utiliza no seu dia a dia como método de pagamento, né? Então tem restaurantes, já tem lugares, inclusive, que aceitam o Bitcoin como método de pagamento, como moeda mesmo, de forma muito simples, é como se fosse fazer um MBWay, né? Para quem está aqui na Europa, em Portugal, sabe o que é um MBWay, como se fosse uma transferência, só que no caso de criptomoeda, de forma bem simples. Por que eu acho que é importante a gente fazer esse cenário aqui, essa comparação? Tá, pessoal? Porque quando a gente vê a nossa moeda, o euro, o real, né, para quem está no Brasil, o dólar, o Kwanza, né, a Libra, não sei se tem alguém aqui do Reino Unido, a gente vê através do nosso poder de compra que só se desvaloriza cada vez mais, né? O Vitor mostrou ali a imagem, falou sobre o percentual daquelas moedas que se desvalorizaram em 10 anos. Então, para pensar se vocês têm dinheiro parado no banco, embaixo do colchão ou em qualquer outro lugar, se ele está parado, meu amigo, minha amiga, ele vai só perder valor ao longo dos anos. Por isso a importância de nós sabermos poupar, sim, mas também investir. Investir em algo que vai fazer com que valorize, né, o nosso dinheiro. E é por isso que o Robert Kiyosaki diz que o Bitcoin é essencial contra a inflação. Porque enquanto o nosso dinheiro corrente, real, euro, dólar, etc., só se desvaloriza, a gente vê o Bitcoin que só se valoriza ao longo dos anos, tá? Aqui eu mostro para vocês o gráfico da evolução do Bitcoin desde a data da sua criação até mais ou menos os dias de hoje. Vejam bem, é assustador. O Bitcoin, ele valorizou 6 bilhões por cento. Gente, é muita coisa. O seu valor, ele já está mais do que provado através desses dados, né? Tem um crescimento, esse CAGR, um crescimento anual composto, né, para a gente mais ou menos calcular,
está em 200%. Vocês já imaginaram o dinheiro de vocês valorizar anualmente 200%? É isso que acontece com quem investe de forma segura, de forma estratégica no Bitcoin. Gente, não é só comprar Bitcoin, não. Existem fases que eu vou falar lá na frente, que são fases de comprar, fases de vender, são estratégias de investimento, né? Então, tudo isso é muito importante vocês saberem, certo, Vitor? Certíssimo, certíssimo. Obrigado, Geórgia. Bem, malta, eu gosto muito de vocês. E é por isso que o conteúdo que eu trago aqui na minha fanpage tem que ser um conteúdo de valor acrescentado. Obrigado às 55 pessoas que partilharam a nossa live no Facebook. Obrigado, obrigado. Deixa eu dizer o seguinte, meus amigos, minhas amigas do coração. Eu tenho uma novidade para 10 pessoas que aqui estão nesta live. 10 pessoas, ok? E, portanto, nós estamos a dar-vos uma oportunidade incrível de ganharem conhecimento. Portanto, deixem estar aí deste lado. Ora, eu gostava, porque estamos a ver aqui uma imagem, e há pouco tempo nós falámos do crescimento do Bitcoin, das diferentes fases do mercado, Geórgia. Portanto, era importante também falarmos aqui, ok, desta razão do que o mercado está em baixa, certo? Então, o que é importante que eu gostava que explicasse aqui, e mais do que isso, se estás em Angola, queres fazer um investimento em Bitcoin, a Geórgia Tigre vai explicar como é que isso funciona. Antes da Geórgia explicar, no final desta live, mesmo no fim, eu quero vos dizer sobre uma coisa muito, muito, muito importante. Tá bom, malta? Geórgia, por que razão as pessoas preferem comprar quando está em alta? Bom, Vitor, eu vou explicar aqui, existe até uma sigla que a gente fala no mundo cripto que se chama FOMO. O que FOMO significa? É Fear of Missing Out. Em português, tá traduzindo aqui para vocês, significa medo de ficar de fora. É isso que causa nas pessoas quando o Bitcoin começa a subir, e aí as pessoas querem comprar, e acabam comprando o Bitcoin quando está num valor mais alto. Quando, na verdade, estrategicamente, quem é meu aluno de mentoria sabe que o melhor momento para se comprar é em momentos de baixa, né? Só que quem não sabe, quem não tem informação, né, acaba não seguindo uma boa estratégia, tá? Esses dias eu estava assistindo uma live, Vitor, que teve um especialista de cripto que utilizou duas palavras que me chamou muita atenção. Quem entra para o mercado de cripto, muitas vezes por entrar sem conhecimento, acaba perdendo dinheiro, tá? Por quê? Por causa da ignorância e da ganância. Olha só que interessante, duas palavrinhas juntas, ignorância, no caso a falta de conhecimento, e a ganância, querer ficar rico rápido. Gente, não existe uma solução milagrosa para nós ficarmos ricos do dia para a noite, tá? Não existe e nem nunca vai existir, ok? Pelo menos de forma legal, tá? Estou falando aqui de meios legais. É importante a gente entender que tudo é um processo, né? E vocês vão entender aqui que o Bitcoin, ele tem as suas altas, que é quando o valor está mais alto, e ele tem as suas baixas, que é o momento que a gente está agora. Né? O Bitcoin, se vocês forem ver, está mais ou menos cerca de 24.500 dólares hoje, nesse momento. Mas um mês atrás ele estava 17, 18. Então, vejam bem, quem comprou lá atrás a 17, 18 e hoje está 24, em apenas um mês, viu o seu dinheiro se valorizar aí quantos por cento, né? Então, é importante nós termos conhecimento do mercado, entendermos qual que é o melhor caminho a seguir, vamos assim dizer, e entender a volatilidade do mercado. Quando a gente fala em volatilidade, são as altas e baixas. Vejam nessa imagem que o Bitcoin ele tem os seus ciclos, vamos assim dizer, né? Para melhor explicar aqui para vocês. Existem momentos de baixa, existem momentos de acumulação e existem os momentos de alta. Isso acontece de 4 em 4 anos, tá, pessoal? Regularmente de 4 em 4 anos.
Se nós estarmos atentos a esse ciclo e sabermos utilizar ele a nosso favor, nós podemos sim proteger e multiplicar o nosso capital investindo em Bitcoin, tá? Então vejam aqui essa imagem que nos mostra. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é no passado, em 2020, o Bitcoin chegou ali numa faixa de $7.000, mais ou menos, tá? No ano passado, no final do ano passado, o Bitcoin atingiu $67.000. Então, vejam bem, em um ano, o que aconteceu, o quanto valorizou, né, o dinheiro das pessoas, mas não foi sorte, gente, foi conhecimento, foi estratégia, né, foi entender os ciclos do Bitcoin, que é isso que eu explico, né, nas turmas de mentoria. Então, esse conhecimento, como eu posso dizer, é ouro para nós seguirmos uma estratégia segura cada vez mais, tá? Nesse mercado, nesse mundo das criptomoedas. Eu partilho aqui com vocês também, pessoal, que a adoção do Bitcoin vem crescendo cada vez mais. Eu sei que essa informação a gente já falou, né, em outras lives, mas é importante sempre reforçar para quem ainda não sabe, para quem está novo aqui hoje pela primeira vez, sabendo sobre esse assunto. El Salvador é um país que tornou o Bitcoin como moeda oficial. Lugano é uma cidade na Suíça, tornou o Bitcoin também como moeda oficial. Próspera, que fica nas Honduras, também, né? E muito recentemente foi a República Centro-Africana que então legalizou, né? Tornou o Bitcoin como moeda oficial. Então vejam que cada vez mais países, talvez na nossa próxima live, tenham mais ainda a fazer essa adoção, e isso vai acontecer cada vez mais. A decisão é, será que a gente quer ficar de fora? Será que a gente quer entender como é que funciona, né, para proteger e valorizar o nosso dinheiro cada vez mais? Né, Vitor? Geórgia.